Pela pergunta dele, ele quer perder peso. Então a perda de peso é restrição calórica como um todo. Repete sua pergunta, por favor. Assim, algum problema em usar proteína como fonte de energia? Não, o Musão explicou. Na verdade, aquela neoglicogênese vai piorar a glicemia dele. É muito mais interessante ele usar gordura. Na verdade, é restrição total. Sim. Mas dentro da restrição, ele pode ter ali 2,5 a 3 gramas de proteína por quilograma de peso. Mas diabético, ele tem que usar uma fonte primária de energia. Se ele estiver controlando o carboidrato, qual que é a segunda opção? Proteína ou gordura? Normalmente, para ele, é muito mais fácil metabolizar a gordura. Exatamente. Mas... do que fazer gliconeogênese. Mas no contexto dos três, eu tenho que respeitar a quantidade de carbo que ele tem que comer perante a insulina Sempre que ele primário toma. carbo. Né? E o nutricionista, ele também... Ai, desculpa, eu te cortei, Felipe, termina. Terminando, a proteína em excesso, a gente já discutiu isso. A neoglicogênese é grande e aí você não está aproveitando. Mas o problema é que esse tipo de paciente com excesso proteico pode ter problema renal e hepático. Sim, nunca carrega água o suficiente. Entendeu? O que acontece, né? Muitos nutricionistas, eles usam a proteína como uma forma de adjuvante à terapia do diabetes. Aí você vai entender por que um bom nutrólogo tem um nutricionista, um bom endocrinologista tem um nutricionista. Por quê? Porque parte da dieta e não da droga. Se a gente fica tentando compensar na droga, Renato, a gente vai dar droga para essa pessoa indefinidamente, não vai ter jeito, porque aí a gente vai ensinar, que é uma coisa que a gente tem que ensinar, a pessoa a compensar a glicemia dela. Então, um UI de insulina faz baixar, em média, 50 unidades de glicemia no seu sangue. Então, o cara vai lá, picou o dedo, putz, deu 250. Legal, ele usa um UI de uma insulina rápida, pum, vai chegar em 200. O diabetes hipercorrigido, ou seja, você botar o cara com uma glicemia de 70 é uma coisa muito perigosa, porque o risco dele fazer uma hipoglicemia é gigantesco. Tá? Lembra que ele não é que nem a pessoa normal. A pessoa normal ela tem mecanismos que prontamente fazem hiperglicemia. O diabético não é assim. O diabético funciona diferente. Então você tem que lidar com uma situação onde a alimentação dele, o ideal é que ele faça aquilo que o Felipe falou, contagem de carboidrato. Então o Felipe, ele não só cuida do paciente, ele dá uma aula para o paciente de nutrição, onde ele senta com esse paciente e ele fala assim, tá bom, ó, a sua refeição Aliás, primeira coisa que ele faz, ele pega a prescrição de droga do médico. Por quê? Quando a gente vai insulinizar um paciente, a gente tem que fazer o fator de sensibilidade desse paciente para programar quanto de insulina ele vai tomar. Em média, um paciente vai usar entre meio e 1 unidade de insulina para cada quilo de peso corporal. Dessa quantidade, ele vai usar mais ou menos 50%, ou o ideal, 50% insulina de longa duração, 50% insulina de curta duração. Então, se esse cara pesa 100 quilos, por exemplo, ele vai usar, em média, ele pode chegar a usar 100 unidades de insulina por dia, usando 50 de insulina de longa duração. Eu gosto de usar uma que chama Tresiba, que eu acho mais segura. Não é a Lantus. Né? A Lantus também é de longa duração. Sim. O problema da Lantus, Julião, é que a Lantus ela é uma insulina de longa que tem uma duração menor do que a Tresiba e ela estimula IGF-1. Qual é o problema? Porque a priori você fala, pô, IGF-1 é legal. O IGF-1 ele tem uma coisa que não é legal. Ele é lipogênico. Ele não é igual ao GH. GH é lipolítico, o IGF-1 é lipogênico. Então, quando você usa Lantus, o paciente ele tende a ficar mais inchado e tem facilidade de engordar. Então, tem muito paciente, principalmente mulher, que você só troca de Lantus para Tresiba, né, que ela já melhora, ela já dá uma desinchada. O meu mecanismo primeiro de uso de insulina, no início de meados de 2000 que eu aprendi, com o saudoso Wilson, ele usava uma combinação que na época nem se trabalhava com ultra rápida. Era regular mais Lantus, numa proporção de 1/3 dessa regular para 2/3 dessa Lantus. E você tomava ela sempre pela manhã para ter uma ação longa e duradoura durante o dia todo. Então vamos explicar da onde que provavelmente saiu isso. Porque quando você tem um paciente que tem diabetes, né, antigamente o que se fazia? Pegava a insulina, dividia, dava 2/3 de manhã e 1/3 à noite. Tá? E principalmente a gente fazia com uma insulina chamada insulina NPH, que tem um tempo de duração um pouquinho menor. E isso fazia com que a pessoa ela tivesse flutuações glicêmicas muito grandes. Então, o que trouxe a experiência, o que trouxe a tecnologia para a gente? Insulinas que começaram a durar 18, 24, 36 horas, Julião. Não precisava ficar renovando